Nos últimos tempos tem se popularizado uma discussão entre a fiel torcida sobre o direito a voto do fiel torcedor, algo extremamente complexo e, pelo que eu vejo por aí, tem sido tratado de maneira muito simplória, e é sobre isso o vídeo de hoje. O que é o fiel torcedor? É um plano do Corinthians onde as pessoas pagam para ter desconto ali, né, de fidelidade para comprar ingressos do Corinthians. Tem aí mais de centenas de milhares de pessoas que têm esse plano fiel torcedor, e isso ampliaria a gama eleitoral aí de pelo menos pessoas que têm direito a voto. Por isso que essa discussão acaba brilhando os olhos de uma grande parte da fiel torcida. Como aqui a gente nunca, em hipótese alguma, ficamos ali nessa parte mais simplória, a gente precisa discutir esse assunto da maneira mais complexa como ele demanda, porque a gente conversar sobre o direito a voto do fiel torcedor hoje é como se o padeiro e o confeiteiro tivessem conversando se viabilizassem a viagem para Marte, se eles iriam na semana que vem ou no final do ano, durante o período de recesso deles. É uma discussão que não faz muito sentido, porque ela é, como eu falei e repito mais uma vez, mais complexa. Eu sei que o tema de hoje é um assunto meio chato, mais um daqueles mais complexos e tal, mas se a gente conseguir se aprofundar nesse debate, a gente vai conseguir reivindicar coisas que são realmente palpáveis, e a gente vai ter que ir para uma reforma estatutária. Eu vou propor aqui 3 mudanças drásticas no estatuto, né, reformas de dentro para fora do Corinthians, que poderiam viabilizar um pouco mais essa hipótese aí do fiel torcedor ter direito a voto. Não só o fiel torcedor, né, a torcida do Corinthians como um todo. Muito importante que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso aí faz toda a diferença pra gente continuar crescendo com o Coringão acima de tudo, e que a nossa voz realmente tenha impacto de alguma forma, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, né? Todas essas coisas. E quem tiver condições financeiras e conseguir ajudar o nosso trampo financeiramente, tem um coraçãozinho aqui embaixo que chama valeu. Você manda aí o valor que tiver no seu alcance. Se não tiver também no seu alcance, tá tudo em paz. Só de você deixar o like já fortalece a nossa voz, beleza? Então, cara, quando a gente fala aí sobre a questão do voto do fiel torcedor, é muito importante que a gente entenda que qual que é o nosso objetivo quando a gente fala do fiel torcedor ter direito a voto? É que a gente tenha melhores opções, ou que as opções que a gente tenha como presidência do Corinthians, no conselho do Corinthians, a gente consiga escolher melhor, porque a gente julga que os associados do Corinthians não têm essa capacidade, mostrada aí nas últimas décadas aí principalmente, né, com a perpetuação da dinastia da Renovação e Transparência, a turma do Andrés e todas as outras aliadas dele ali. A gente conclui que os caras realmente ali votam mais por proximidade, por amizade ou por qualquer outra coisa que a gente parta desse princípio. Então a gente se sente um pouco lesado. No entanto, o que a gente precisa pensar antes disso? Primeiro, a gente precisa entender como que dá para se tornar presidente do Corinthians? Como que alguém pode ser votado para conselheiro do Corinthians? Como que alguém se torna diretor do Corinthians? Por que essa discussão tem que ser a raiz? Porque uma vez que a gente entenda a complexidade de se tornar presidente do Corinthians, por exemplo, a gente vai falar, pô, então antes da gente tentar democratizar de maneira cega, como um tiro no escuro, o voto do fiel torcedor, eu preciso primeiro dar mais oportunidade para que pessoas diferentes, de ideias diferentes, com ideologias diferentes, acabem tendo oportunidade de estar dentro do conselho do Corinthians e também nas diretorias e como presidente das diretorias. Então entenda o seguinte, num primeiro momento, se você quiser hoje ser presidente do Corinthians, olha a complexidade que isso vai demandar com o atual estatuto do Corinthians, né, com as atuais normas que a gente precisa seguir. Partimos do princípio que você não é associado do Parque São Jorge, você não é sócio da sede social do Corinthians que fica no Parque São Jorge. O que você teria que fazer num primeiro momento para tentar ser presidente do Corinthians em algum momento? Você precisaria comprar o título de associado do clube. Aí você paga lá um valor cheio, né, pelo título familiar ou individual que seja, aí depois você vai pagando as mensalidades. Uma vez que você comprou agora em 2024 o título do Corinthians, só 5 anos depois você ganharia direito de votar e ser votado para qualquer cargo que tiver ali dentro do Coringão, entendeu? Então você precisaria passar esses 5 anos dentro de todas as normas estatutárias, sem ter nenhum tipo de advertência, cumprindo o regulamento à risca durante esses 5 anos, pagando todas as mensalidades. E sou eu que tô inventando isso? Não, na verdade eu separei aqui, como eu sempre faço, né,
porque falar é muito fácil, trazer os fatos que é uma coisa mais complexa. Vou colocar aqui na tela o trecho do Estatuto do Corinthians que impõe isso. Então você comprou agora em 2024, você só poderia pensar em ser candidato do Corinthians 5 anos depois, ou seja, em 2029, na seção 3 do Estatuto do Corinthians, onde fala das eleições para o Conselho Deliberativo, no artigo 50, no parágrafo 2º, fala que qualquer associado para ser votado deverá pertencer ao quadro social há mais de 5 anos e encontrar-se no gozo de todos os direitos estatutários, perfeito? Então isso aí tá previsto, não é só nesse trecho que fala no Estatuto, mas esse trecho fica bem claro. Comprou o título agora, 5 anos depois, aí você fala, meu Deus, então agora eu já posso ser votado, eu posso me candidatar à presidência do Corinthians. A resposta é não, porque também é previsto no Estatuto que antes de você ser presidente do Corinthians, você precisa ser pelo menos durante 2 mandatos conselheiro do Corinthians. E aí você teria que primeiro se candidatar ao conselho do Corinthians. Uma vez que você se candidate, como que faz para você se candidatar? Você precisa se viabilizar politicamente, né? Porque é um cenário político mais às claras e mais nítido possível. Você precisa se viabilizar. Como que você se viabiliza pensando no Estatuto mais uma vez? Através de chapas. Ou você cria do zero uma chapa, que é uma espécie de partido político ali dentro, ou você se filia a uma chapa já existente ali dentro do Corinthians. E para isso, os integrantes da chapa já existente precisam deixar com que você faça parte de um dos 25 membros para ser candidato ao Conselho do Corinthians. Agora, se você fundar uma chapa, basta você conseguir o número de assinaturas necessários, número de filiados necessários e você trazer mais 24 para concorrer junto com você. Porque é assim que você concorre ao Conselho do Corinthians. Você se filia a uma chapa, né? Você faz parte de uma chapa junto com outras 24 pessoas. Os associados não votam na pessoa como conselheiro, vota na chapa e junto com essa chapa ele acaba elegendo aí 25 pessoas. E é isso que você precisa fazer. Dando tudo certo, passando esses 5 anos aí, você precisa se viabilizar politicamente, se filiar a alguma chapa, né? Estar anexado a alguma chapa e ganhar o conselho, porque não adianta nada você se candidatar ao conselho e perder, porque é uma eleição, entre aspas, democrática com o voto da Assembleia Geral dos Associados do Corinthians. Vamos partir da ideia que deu tudo certo, que você realmente conseguiu, comprou o título agora, 5 anos depois foi lá, se viabilizou politicamente, entrou numa chapa e ganhou. Você vai participar aí do Conselho Trienal, você vai ser um conselheiro trienal no mandato de 2030, 2031 e 2032. Em 2032 encerra o seu mandato como conselheiro, mas lembra do que eu acabei de falar? Você pode ser candidato à presidência nesse momento? Obviamente que não, porque você precisa, segundo o Estatuto, ter pelo menos 2 mandatos de conselho. Cabe a você, mais uma vez, se viabilizar de novo politicamente, mais uma vez se filiar a alguma chapa ou pelo menos criar uma chapa do zero, enfim, né? Você precisa se articular, candidatar ao Conselho Trienal de novo e mais uma vez precisa ganhar. Vamos partir mais uma vez da ideia que deu tudo certo e em 2032 você ganha de novo o Conselho do Corinthians e aí você é conselheiro por mais um mandato, né, como conselheiro do Corinthians. O que acontece? 2032, 33, 34 e 35. Em 2035 você, perante o Estatuto, com todas as advertências não sendo pautadas ali dentro, você correndo com tudo certinho com o Estatuto, lá em 2035 você poderia se candidatar à presidência do Corinthians. Para isso acontecer, é óbvio que é uma complexidade muito maior, porque você precisa se articular ainda mais politicamente, financeiramente, chamar as parcerias certas, trazer as chapas, que são espécies de partidos políticos ali dentro, certos para poder te apoiar e mesmo assim conseguir ali ter um potencial de depreendimento aí do seu tempo para a campanha durante um tempo muito significativo. E aí você consegue entender num primeiro momento do porquê que normalmente a gente vê sempre os mesmos caras ali, né? Sempre o André Sanches, sempre alguém da patota do André Sanches, sempre alguém ali que se coloca como oposição, mas não é bem oposição, né? Paulo Garcia, aí Cittadini e tal, como tantos outros que a gente viu aí. Mais recentemente a gente viu o Augusto Melo, né? Vencendo a eleição, se tornando presidente, mas um cara que também já teve em algum momento junto com os caras, porque é mais ou menos todo mundo da mesma patota ali dentro. Entende que
Independente se o fiel torcedor do nada estralar os dedos assim, né, uma varinha mágica, colocar o voto pro fiel torcedor, pouco importa se na próxima eleição vai ter 200 mil votantes e as nossas duas opções vão ser de um lado Rubão, do outro André Sanches. Não faz sentido lógico. O que a gente precisa então, porque mais importante do que você mostrar o estatuto, mostrar as coisas, é tentar propor soluções também para que as ideias tenham mais embasamento. Você precisa propor algumas reformas no estatuto. Uma reforma no estatuto com algumas mudanças. Eu aqui no canal defendo 3 delas. A primeira, precisa tirar do estatuto essa questão de 5 anos no mínimo para associado ter direito a voto e ter direito a ser votado também. Isso aí precisa ser mudado. Precisa ser mudado para pelo menos 1 ano. Se você discutir muito ali, que eu converso com bastante conselheiro do Corinthians ali, eles falam, pô, mas tem que deixar pelo menos 3, pelo menos 2. Os caras defendem a bunda deles ali, então a gente tem que tentar puxar o mais para baixo possível. O ideal seria 1 ano com uma associado. Então você compra o título, olha como é que isso aí muda, porque ao invés de 11 anos dando tudo certo para poder ser candidato à presidência lá em 2035, porque se você perder alguma eleição pro conselho, por exemplo, já muda pra 14 anos. Perdeu mais uma, muda pra 17 anos. Daqui 20 anos, 25 anos, você poderia ser candidato à presidência nesse atual cenário ali, numa hipótese mais realista. E aí você precisa baixar pra isso, porque ao invés de ser 11 anos no mínimo, você conseguiria ganhar direito a votar e ser votado depois de 1 ano como associado, pagando tudo certinho, respeitando o estatuto com todas as diretrizes e tudo mais. Como a próxima eleição em 2026 você já poderia votar e ser votado. Ao invés de você ter a exigência no estatuto de 2 mandatos como conselheiro, isso aí teria que ser baixado para 1. Por que não para 0 e a pessoa já ter 1 ano de associado e já ser candidato à presidência do Corinthians? Porque a complexidade para você entender todas as nuances do Corinthians, que não é só departamento de futebol, mas é o clube social como um todo, todas as métricas que tem do ponto de vista de marketing, financeiro e tal, demanda um pouco mais de familiaridade com os bastidores políticos. Então eu sou a favor sim de ser obrigado a ter pelo menos 1 mandato como conselheiro do Corinthians, mas 1 mandato e ponto. Então isso aí deveria ser pautado nessa reforma que eu tô propondo aqui, estatutária do Corinthians, onde você baixa de 2 mandatos de conselho para 1 mandato de conselho. Então em 2026 você poderia ser candidato ao conselho do Corinthians, uma vez que você ganhou ali como conselheiro trienal do Corinthians, na próxima eleição, em 2029, você conseguiria pleitear ali talvez a mudança, o seu título como presidente do Corinthians, né, ser candidato à presidência do Corinthians. E existe uma terceira reforma, né, então coloquei 2 aqui, né, baixar o número de tempo mínimo como associado, baixar o número de mandatos obrigados para conselheiro, e tem uma terceira. Hoje o Corinthians ele é dividido lá dentro em grupos políticos, né? Renovação e Transparência, que muita gente adora vomitar por aí, que entende porcaria nenhuma e tal. Renovação e Transparência é um desses grupos políticos ali dentro. É uma chapa, basicamente, que é a chapa que corresponde pelo número 10. Esse número 10 inclusive, faz parte do conselho, para quem acha que nos livramos da Renovação e Transparência. Renovação e Transparência tá lá dentro do conselho com seus 25 conselheiros trienais e mais uma galera que é adepta da Renovação e Transparência, que tá no conselho vitalício. Não são maioria nesse momento, mas eles ainda estão ali e se articulam muito bem politicamente em volta disso. A chapa número 10 é a Renovação e Transparência. A chapa número 22 é a chapa preto no branco. Pra quem não sabe, a chapa mais forte ali dentro do Corinthians, a que é mais bem votada, a que tem mais impacto de bastidor, é a chapa número 22. Aí a gente tem a chapa número 55, Paixão Corintiana, a chapa número 30, Salve o Corinthians, aí tem a chapa 77, São Jorge, a chapa 82, MCG, enfim, tem vários grupos políticos ali dentro, e esses grupos políticos são uma espécie de partido político, tipo PT, PMDB, PSDB, PSL, todas essas coisas aí no cenário nacional. Quando você vota para conselheiro do Corinthians, o associado vota, no caso, para conselheiro do Corinthians, você precisa votar na chapa. Então, se você gosta do fulano de tal, você não vota nele necessariamente, você vota na chapa dele. De tabela, ele acaba levando outros 24 que talvez você nem goste do cara, nem ache que as ideias são tão alinhadas assim com o que você acredita. Isso precisa ser mudado, precisa ser um cenário parecido com o que é o cenário nacional, o cenário fora do Corinthians, da política tradicional aí. Embora o cara esteja filiado a uma chapa, ele precisa ser votado individualmente. Eu gosto do fulano, o fulano eu vou votar nele, e aí os mais votados você acaba colocando dentro do conselho. Isso aí acarretaria num problema, óbvio, né, que pessoas mais populares acabariam ganhando, só que você popularizaria muito mais as outras vagas como conselheiro. Lembrando que o conselho do Corinthians tem 300 e poucos conselheiros ali dentro,
crescimento, né? Porque são 200 conselheiros trienais e 100 e poucos vitalícios, que esse número vai alterando aos pouquinhos aí. Nesse momento são 102, se eu não tô muito enganado. Então isso seria a terceira coisa que precisaria ser mudada. Para entrar um conselheiro, ele deveria ser votado pessoalmente, no CPF dele, para ele se tornar conselheiro do Corinthians. Essas são as três bases principais para que você consiga popularizar um pouco mais e tirar as mesmas raposas de sempre dali, tendo quase como uma hegemonia, né, nos bastidores políticos do Corinthians, beleza? Essa é a discussão. A discussão tem que ser essa. Por quê? Uma vez que você consiga dar os passos para frente nessa discussão para o debate de reforma estatutária, aí você consegue ter pessoas novas ali dentro do Conselho do Corinthians. Essas pessoas novas vão ter passado por este novo processo e aí a discussão se o voto do fiel torcedor é algo viável ou não poderia ser discutida de maneira mais clara e não apenas o voto do fiel torcedor, porque muita gente fala assim, pô, mas o fiel torcedor que paga lá a sua mensalidade, que vai em todos os jogos e tal, ele deveria ter direito a voto. Olha o tanto que ele tá contribuindo pro clube. Beleza, eu aceito essa premissa se a gente pensar também naquele torcedor que mora no Macapá e compra suas camisetas originais todo mês. Todo mês ele vai lá, compra uma camiseta pra ele, pros filhos e gasta uma média parecida com o do voto com os caras que são membros do fiel torcedor. E se a gente estiver falando de poder aquisitivo. Lembrando que se a gente for deixar a nossa discussão apenas no poder aquisitivo, a gente vai estar elitizando o eleitorado ao invés de você popularizar o eleitorado. O que eu sou a favor, mas eu sou a favor depois desta reforma estatutária aí, nessas condições que eu tô falando, eu sou a favor de você ter um cadastro nacional de torcedores do Corinthians, com regras impostas, com metas de conhecimento ali dos bastidores políticos do Corinthians, porque hoje, se você populariza pros 35 milhões de torcedores do Corinthians o voto, quem é eleito é o Craque Neto. O Craque Neto, que era conselheiro na última gestão e não participava das reuniões do conselho, que nunca deve ter aberto com o estatuto do Corinthians na vida, seria, por ser um cara mais popular, o cara eleito aí pela torcida. Então, se for pra ser desse jeito, eu sou contra o voto do fiel torcedor, porque as pessoas precisam estar realmente mais antenadas no que acontece. Essa é a discussão. Se qualquer pessoa abordar esse assunto, mas aí tem que votar e abordar e não abordar nessa ótica, tá fazendo aquela discussão como eu falei. O padeiro e o confeiteiro discutindo que se por acaso viabilizar a viagem pra Marte, se eles vão na semana que vem ou no final do ano. Eles não vão, não tá dentro da realidade financeira, não tá dentro da realidade lógica e na realidade prática. Lá dentro do Conselho do Corinthians, aí adiantando pra vocês, é uma discussão que é muito mal vista, tá? Inclusive pelos aliados aí do Augusto, pelos aliados do André e tal, eles querem manter a panela, independente de quem for. Se for uma panela que eu não concordo ou a panela que eu concordo, é o mais interessante pra eles. Tanto que todas as vezes que eu abordei esse assunto aqui no canal com conselheiros, nas entrevistas que eu fiz com conselheiros aqui, eles sempre partem da ideia assim, pô, mas aí tem que baixar pra 3 anos e tal, 3 anos, aí se baixar, aí tem que entrar, não muda muita coisa, tem que colocar 1 ano pra se por acaso o cara comprar o título hoje, no ano que vem, no ano seguinte, ele já consiga ter direito a voto e votar e tudo mais, beleza? Existem mais reformas no estatuto aí, se vocês quiserem eu gravo outro vídeo desse aqui com mais complexidade também, falando de outras nuances ali dentro, né, cara, sobre as punições estatutárias, sobre as diretorias. Por exemplo, tem uma discussão que vale um vídeo muito legal aqui, que os conselheiros defendem muito isso, e olha só quem diria, eles querem que os cargos da diretoria estatutária e da presidência seja remunerado. O que isso muda? Na prática nada, só deixa mais fácil você usar capital político de maneira desonesta ali dentro, porque não adianta nada. Se eu coloco o Rubão como diretor de futebol, eu posso colocar o Rubão ganhando 30, 40, 50 mil lá por mês, que não vai mudar muita coisa. Você precisa mudar a estrutura, a raiz da estrutura como um todo, porque é isso que faz diferença. Sabe quantos lugares aí vão abordar o assunto dessa forma aí com vocês? Nenhum. Essa que é a verdade. Pode chamar de prepotência, pode chamar de arrogância, pode chamar. Ninguém vai jogar o papo reto pensando no bem do Corinthians do jeito que a gente faz aqui, beleza? Por isso que eu falo pra vocês, o canal Papo Fiel é diferente, é diferenciado e o bagulho é louco aqui mesmo. Comenta aqui embaixo, quero saber o que você acha, às vezes você tem alguma dúvida que é interessante, comenta aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas. E se, mais uma vez, se você tem condição financeira, tem um pouquinho mais de condição que outras pessoas aí, você pode mandar o valeu aí com qualquer valor que vai ajudar demais o canal a continuar existindo, não é nem continuar crescendo, continuar existindo. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, é nóis.